Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Paulo Sul. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? O tema da mensagem está no telão: alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências, a parte 5. Está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo de número 5, está escrito assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, há uma regra nesta aliança. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Para o seu povo, ele está dizendo isso. Para os seus amados, amém? Para os seus eleitos, ele não está oferecendo isso a ímpios, ok? Ele não está oferecendo isso a alguém que não ama a Deus, que não é um eleito de Deus para a salvação. Ele está dizendo isso para os seus filhos. Então ele está dizendo para os seus filhos: olha, se vocês diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha que tremendo isso. Amém? Então nós sabemos que tem aqueles que são de fato povo de Deus, e sabemos que existem aqueles que de fato não são povo de Deus e nunca serão. Amém? Então isso aqui Deus está falando para aqueles que são o seu povo. Só que para viver neste mundo, para viver nesta terra como de fato filho de Deus, amém? Há regra, há um modo, há uma maneira. E é o Senhor mesmo quem ensina este caminho. Glória a Deus por isso. Vamos orar e vamos ouvir a voz do Pai. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de toda a glória. A Ti, Senhor, nós exaltamos, a Ti, Senhor, nós glorificamos, a Ti, Senhor, nós rendemos, Senhor, honras e glórias. Te agradecemos, Pai, por tudo o que Tu és. Te agradecemos, Senhor, pela verdade em nós, verdade que amamos, Jesus, e queremos honrar em todo o tempo. Obrigado pela alegria verdadeira que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Pai, por este culto precioso que o Senhor nos fez. Eu te agradeço, Jesus, por cada ovelha Tua que está em Teus átrios, Senhor, ouvindo a Tua voz, e aquelas que não puderam vir, mas que pela internet, Senhor, estão neste momento agora parados para ouvir a Tua voz. Pararam tudo, Senhor, para ouvir a Tua voz e aprender com Teu Santo Espírito. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca, meu intelecto, os dons do Teu Espírito, Senhor. Manifesta, Senhor, os Teus dons em mim para a edificação da Tua igreja, para o crescimento espiritual das Tuas ovelhas, e que todas elas, Senhor, recebam o alimento sólido, recebam o crescimento espiritual e retornem aos seus lares, Jesus, verdadeiramente alimentadas pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Faz, Jesus, neste lugar a Tua vontade, e toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastora. Tudo ok?
Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos por Jesus, santos, eleitos, pedras vivas, bom perfume de Cristo nesta terra, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, de onde ninguém pode apagar, ninguém pode tirar, salvos e salvos para sempre. Deus sempre tem mais para as nossas vidas. E para conhecermos os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, a natureza, a essência do nosso Deus, é necessário conhecermos as alianças. Entender como acontecem, em que condições Deus faz uma aliança com uma pessoa, com uma família ou com um povo. É necessário entendermos a respeito das alianças. Nós precisamos estudar as alianças passadas e o caminho percorrido para chegarmos aos dias de hoje. E entendermos o caráter do nosso Deus, que é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus. Então, conhecendo as alianças, nós vamos entender melhor a questão do relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E assim nós vamos estar melhor preparados para andar com Deus nos dias de hoje e participar do seu plano perfeito e vitorioso, o qual Ele tem para os que o amam. Toda a Bíblia é uma história de alianças, que são o quê? Um conjunto de condições pelas quais Deus promete andar com o seu povo. Assim como nós lemos aqui, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então eu vou andar com vocês. E aí então alguém pode dizer, mas pastor, nós estamos na dispensação da graça, o Espírito Santo habita em mim, ok, mas o Espírito Santo que habita em cada um de nós quer se manifestar através de nós. O Espírito Santo que está em nós quer aparecer na nossa vida, e isso ele só faz quando eu me encaixo nisso. Quando diligentemente eu ouço a sua voz, amém? E guardo a aliança que ele tem comigo. Eu honro esta aliança ouvindo os seus preceitos, ouvindo os seus estatutos e dando atenção a isso. Amém? Ou seja, a aliança com Deus não pode ser vivida como eu quero. É como Ele quer. Então nós temos que deixar isso bem claro. O povo de Deus, para andar com Deus, tem que andar como Ele quer. E você diga amém. Então, a aliança, o que ela significa? Ela significa que nós podemos contar sempre com Deus, amado. Pois Ele jamais quebra a sua aliança. Então nós estamos aliançados com Deus, que jamais vai quebrar a aliança que Ele tem conosco. Olha que tremendo. Então nós dizemos sempre, Deus é fiel. E por que nós dizemos isso? Porque Ele jamais quebrará a sua aliança conosco. Amém? Então Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Então quem quebra a aliança? É Deus, é o homem, é o povo de Deus, são os filhos de Deus. Então nós fazemos parte agora de uma linhagem, amados. Isso é muito importante, viu? Você agora é de uma linhagem nobre. Você faz parte de uma linhagem nobre, que tem o conhecimento, que tem a revelação. Porque isso Deus não dá para todos. Nós sabemos disso. Então, aqueles que Deus chama para esta revelação, amados, eu tenho que dizer aqui, é especial.
É especial, amados. Hoje, estávamos aqui, a ministra Sara perguntando, né, alguma coisa. Eu louvo a Deus pela vida da nossa amada ministra Sara, porque ela fica com as nossas crianças, né, durante os cultos. E hoje nós chegamos aqui, ela estava ouvindo a pregação que foi ministrada no domingo próximo passado. Ela estava com o celular aqui, né, fazendo aqui, ó, cuidando da casa do Senhor, ouvindo a pregação de domingo próximo passado. E aí depois ela perguntou algumas coisas para mim, e ela disse: pastor, a graça de fato não é para todos, não é? Eu concordei, eu falei: sim, não é para todos. Deus chama, né? Deus escolhe. Então, nós temos que louvar a Deus com muita alegria de sermos estes escolhidos para esta graça maravilhosa. Porque é algo, amados, que vai, sabe, é muito além de arroz e feijão. Amém? Com o respeito aqui da expressão. Vai muito além das coisas simples do evangelho. É um evangelho simples, mas, sabe, com muito mais tempero. Amém? Então, eu louvo a Deus por isso, porque a aliança com Deus, ela implica em um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Muito íntimo. Então, a graça de Deus, esta aliança, né, eterna, que é a graça de Deus, ela tem que ser vivida com este entendimento, que não é brincadeira, que não é algo que eu posso levar do jeito que eu quero. Que eu não posso levar como eu quero, mas sim como Deus quer que eu prossiga. Estão compreendendo? Então, o que não deixa eu fazer a vontade de Deus? A minha carne. O meu eu. O meu eu não deixa eu obedecer. O meu eu não deixa eu me prostrar diante da soberania do Altíssimo. Então, quando eu sigo e vivo pelo Espírito, então eu compreendo as alianças, eu entendo as regras da aliança e me coloco nelas, no Espírito. Por vontade não minha, mas daquele que me chamou. Amém? Então eu ando em obediência. Então o significado verdadeiro de aliança, o que é? É o forte compromisso e lealdade até a morte, irmão. Então, alguns aqui já ouviram eu dizer: olha, é daqui para a glória. Ouviram? Já ouviram isso da minha boca? Daqui para a glória. O que é daqui para a glória? É isso aqui, amados. É um compromisso de lealdade até a morte. E esse compromisso de lealdade é com o Senhor, que nos chamou, que nos uniu. Amém? Então isso é a diferença de ser um povo de Deus, que conhece a aliança, que conhece o compromisso para qual o Senhor nos chamou. É um compromisso que vai além de sermos de uma igreja. É um compromisso que vai além de fazermos parte de uma igreja. Eu sou evangélico. Não, não, não. Eu sou povo de Deus. Eu sou membro do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, o povo que Deus escolheu para andar com Ele aqui nessa terra. Então, quando nós entramos em aliança com Deus, nós estamos empenhando a nossa vida. E precisamos saber as consequências da quebra deste pacto, né? Para quem está em aliança, a vida individual deixa de ser prioridade, irmão. Quando eu entendi o casamento, e hoje é o que nós vamos falar aqui, quando eu entendi o casamento, a minha vida pessoal, a particular, deixou de ser prioridade para mim. Eu passei a viver para minha esposa e para os meus filhos. Então, a minha carne não deixava isso
acontecer. A minha carne, ela queria que eu vivesse a minha vontade, estando casado, mas fazendo a minha vontade, sabe? Fazendo aquilo que eu gostava de fazer, não é? Estar junto com amigos e etc e tal. E a minha família ficava para segundo plano. Então, quando eu entendi o casamento, a minha vida individual, ela deixou de ser prioridade e sim compartilhada. Então, hoje a minha vida ela é compartilhada com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Amém? Ainda com muito para aprender a viver esta vida compartilhada, sim, porque a cada dia, na graça de Deus, nós aprendemos, mas eu já entendi que eu não vivo mais para mim. Não é para satisfazer os meus gostos, né? Os meus desejos. E sim me preocupar com os desejos daquela a qual eu estou aliançado. Quem entendeu, diz amém. Então nós vimos que na aliança existem dois componentes, né? O primeiro deles, né, desses componentes, são as promessas. O que são as promessas? Elas expressam o compromisso mútuo, né? São uma garantia de fidelidade do cumprimento da aliança que indicam o que as partes farão. Então ali são as regras, né? Está ali sendo discriminado, né? Que os dois ali estão empenhados naquele compromisso e que os dois estão ali empenhando a própria vida ali, dizendo que vão cumprir aquilo, que vão lutar por aquilo que está ali naquele contrato. Amém? O segundo é os termos. O que são os termos? É aquilo que indica as condições sob as quais a aliança será cumprida. Então os termos indicam se a aliança tem duração, né? Se for um contrato de sociedade, enfim, alguma coisa que tem aí uma duração, né? E podem ou não serem acompanhadas por um juramento. E sempre tem um sinal visível. Então, nós pegamos aqui como um exemplo, namoro, né? Duas pessoas que começam a namorar. Então elas começam a namorar e depois de um tempo, o que elas fazem? Elas colocam na mão direita uma aliança de compromisso, né? A primeira aliança que hoje aí o homem e a mulher que entra num compromisso de namoro, eles colocam nas suas mãos uma aliança de compromisso. Então, esta aliança de compromisso está sendo um sinal visível que eles estão com um compromisso, com um contrato ali, com regras. Amém? Que ambos precisam honrar, precisam cumprir e obedecer. Depois disso vem a aliança de noivado, que já são outras regras ali do compromisso, porque já é o pré-casamento. Amém? Então é o pré-casamento. E aí até então essa aliança aí para a mão esquerda. Olha aqui, que coisa, né? Estava na mão direita, a mesma aliança. Estava na mão direita. E aí então quando é feito o casamento, essa aliança vai para a mão esquerda. Olha que tremendo. Então, na Bíblia, nós entendemos que esse tipo de aliança é um tipo de aliança com validade. Então, se é uma aliança de compromisso, tem a validade, porque não pode ficar no compromisso de namoro a vida inteira. Não pode namorar a vida inteira. Tem que ir para a aliança de noivado para casar. Amém? Então, tudo tem ali a validade. E aí, casou, tem a validade também. Qual que é a validade do casamento? A morte. A morte é quem separa. E tem uns que separam antes da morte, que nós vamos ver aqui hoje. Estes causos, né,
que acontecem, que não duram, não perduram e que são aí quebrados esses contratos, e que nós vamos entender o porquê dessas quebras de contratos, quebras de alianças. Então, na Bíblia Sagrada, as alianças nós podemos chamar sim de contratos sagrados. Amém? Onde Deus está no meio e cumprir sua parte é uma questão de honra. Então nós, o povo da graça de Deus, cumprir a nossa parte na aliança é uma questão de honra. Amém? É uma questão de honra. Nós já entendemos isso. E nós sabemos que muitas são as investidas de Satanás para que essas alianças sejam quebradas. Muitas são as investidas de Satanás, amado, para que esta aliança que nós temos com Deus seja quebrada. Mas é uma questão de honra. É aquilo que Deus faz, nós também fazemos. O que Deus faz? Ele honra a aliança. E é assim que Ele quer que eu e você proceda, honrando a aliança. Amém? Então nós estamos percebendo que Deus não quebra a aliança, Ele quer exatamente isso, que nós venhamos a cumprir as regras à risca das alianças. Então várias são as alianças em que o homem se envolve nesta terra. Nós temos alguns exemplos: alianças econômicas, alianças militares, alianças em favor de alguma causa específica, seja ela pela saúde, seja ela por alguma causa de animais, enfim, são vários acordos que o homem faz entre si, né? O Brasil mesmo é um país que tem várias alianças com várias nações. Amém? Então isso são exemplos de alianças que o homem se envolve, que o homem faz. E o casamento, amado, que aliança é o casamento? Que aliança é o casamento? E esta aliança, amados, é uma aliança que interessa muito ao povo de Deus. Por quê? É uma aliança constituída por Deus, pelo Criador, para o homem e para a mulher. Amém? Em Gênesis 2:24 está escrito assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, não é qualquer união, vamos entender, mas sim uma união aprovada por Deus. Então, quem é que pode tornar um homem e uma mulher em um só? Somente Deus pode fazer. Então a vontade do homem não torna dois em um só. Olha que tremendo, né? Às vezes eu digo aqui, os casais precisam ter a bênção do Senhor. E aí, amados, a graça de Deus, ela vai revelando no profundo. Ela vai revelando no profundo. Então, quando Deus torna duas pessoas em um? Quando? Quando, amada igreja? Quando? Quando se casa no Senhor, irmão Gerson. Naquele momento, Deus diz: eu vos declaro marido e mulher. Eu os torno dois em uma só carne. Quando os dois estão alinhados na aliança. Quando os dois estão aliançados. Amém? Então, isso é algo muito importante para a gente entender, para o povo da graça de Deus entender. Ok? Então, muita coisa que hoje pessoas chamam de casamento, igreja, nós temos que entender que não é casamento.
ajuntamento de duas pessoas, é morar junto debaixo do mesmo teto, às vezes é ter filhos juntos, né? É manter a relação sexual, é qualquer coisa menos o casamento, menos casamento. Então, eu louvo a Deus que aqui o Senhor ensina e prepara os homens e as mulheres da graça de Deus para o casamento. Eu louvo a Deus por isso, amados. Por quê? É uma palavra que vem para nos cortar. A palavra de Deus, ela corta. Amém? Ela divide o espírito da alma. Ou seja, ela divide a vontade de Deus com a nossa vontade. Ok? E aí, pelo entendimento que Deus nos dá, nós podemos discernir o que é certo e o que é errado. Aquilo que eu penso e não tem nada a ver com Deus, e aquilo que Deus está dizendo, e eu falo, opa, é aqui. Não é? E só a palavra da graça de Deus faz isso, amados. Eu louvo a Deus de poder pregar a palavra de Deus para adultos na fé. Eu louvo a Deus de poder pregar a palavra de Deus, o alimento sólido, para pessoas que Deus escolheu para viver esta palavra e esta graça. Porque aqueles que querem, que vivem, né, e precisam do leite, não suportam uma palavra dessa. Os que precisam do leite, eles ativam a carne em todo o tempo. Não é verdade? Então, o que nós temos que entender é que quando Deus revela a sua palavra, a palavra produz na nossa vida aquilo que Deus quer que seja produzido. E aquilo que o irmão Gerson disse, quando o casal da graça de Deus é casado no Senhor com o entendimento recebido, amém? Então, estes dois são unidos no Senhor, amém? E se tornarão uma só carne. E eu vou dizer aqui, jamais se separarão. Porque o que Deus une, nada separa. Sabe o que separa, irmão? O que Deus não uniu. Como assim? Nós vamos ver. Tem muita coisa que Deus não uniu. Tem casamentos na obra de Deus que Deus não uniu. Verdade. Amém? Então nós vamos ter que crescer nisso, entender isso. Porque o nosso casamento tem que ser o casamento da graça de Deus. O nosso casamento é de fato aquilo que Deus constituiu para o homem e para a mulher. Não é ajuntamento, não é morar debaixo do mesmo teto, não é ter filho junto, não é ter relação sexual, não é dormir junto. Não. Isso são coisas à parte. Casamento é completamente diferente. É outro patamar, é outro nível. Amém? Então é para esse nível que Deus está nos levando. Diga amém. Então, casamento são duas pessoas se unindo por vontade de Deus. Não porque eles querem. Eu vou me casar. Mas espera aí. O que você vai fazer? Eu vou me casar. Por que não? Porque eu quero. Então, repense. Repense muito isso. Porque casamento é coisa séria. E se não for a vontade de Deus e está sendo a sua, isso pode não durar. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, pessoas depois sofrem, pessoas depois passam por consequências porque escolheram mal. Amém? Escolheram mal. Não era para ser, não era para ser feito, não era para levar adiante. Mas escolheu. Então, colhem depois as consequências da escolha errada. Amém? Então, uma pessoa não pode casar com outra por vontade própria. Deus tem que ser colocado como maior testemunha. Ok? Então, aqui neste ministério, aqui nesta igreja, falou em casar, pensou em casar, é esse aqui, é esse entendimento. Deus em primeiro lugar. Pastor, eu vou me casar porque eu preciso acertar a minha situação. Não faça isso.
Não faça isso, meu amado. Você vai se casar pela vontade de Deus e Deus vai ser a maior testemunha da sua união. Não simplesmente para você acertar a situação. Você vai se casar porque você está entendendo a palavra da graça de Deus, você está entendendo que Deus quer tornar você e seu cônjuge, né? A pessoa que está com você, Ele quer tornar vocês dois em um, para jamais vocês se separarem, para jamais vocês pensarem em divórcio, para jamais vocês pensarem em besteira. Amém? Porque aquilo que Deus une, amado, Deus une. Eu sou testemunha viva disso. Amém? Então, o casamento que Deus constituiu tem regra. Nós estamos conhecendo as regras. Quais as regras para o homem? Quais as regras para a mulher? Então eu louvo a Deus que esta igreja aqui, todos que forem ir para o casamento, glória a Deus, vão ir sabendo tudo. Vão ir sabendo tudo, irmão. Não é? Então por isso que eu digo, não foi ainda? Repense. Pastor, o senhor está me colocando medo. Não. Estou lhe poupando. Porque aquilo que não é certeza é dúvida. E dúvida não é de Deus. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, o mundo, amado, o mundo não conhece o sistema de Deus. O mundo não conhece as regras de Deus para o casamento. Para o mundo, casamento é festa. Vai ter casamento. Vamos tomar um uísque lá. Vamos comer o salgadinho. Vai ser jantar. Para o mundo, casamento é isso. Aí depois dura lá um ano e meio. E o que aconteceu? Você nem sabe o que aconteceu. Está separando. Por quê? Eu nem te conto. Aí fica todo mundo sabendo. O mundo, amado, é isso. Sim ou não? Então, nós não somos do mundo. Tá? E a palavra diz em Malaquias 2,14 assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, quando Deus é colocado por testemunha e há deslealdade no relacionamento, isso fere o coração de Deus. Ok? E isso tem consequências graves. Diga, isto tem consequências graves. Amém? Para quem? Para as duas pessoas envolvidas, e se tiver mais algumas pessoas ainda alcança aquelas pessoas que estão à volta. Então hoje nós sabemos que em muitos casamentos Deus não está. E a igreja diga amém. Então, muitos já foram desfeitos. Ok? Muitos casamentos já foram desfeitos. Por quê? Deus não estava. Ok? Então, amados, a resposta para casamentos desfeitos é simples. Não deu certo. Incompatibilidade de gênio. Meu santo não batia com o dela. Meu santo não batia com o dele. As desculpas, sabe, são as mais variadas. A resposta é uma só: Deus não estava. Ok? Então, muitos vivem juntos, né? Outros viveram aí juntos, mas não são
sabe? E jamais foram um só, unidos pelo Senhor. E quando eu sei que estas duas pessoas não são um só, quando se tem egoísmo na relação, quando se tem individualidade na relação, quando se tem disputa na relação, não é um só, são ainda dois. E Deus, quando olha, ele não vê um só, ele vê dois. Primeiro, que não foi unido pelo Senhor. Amém? E segundo, que a vida dessas duas pessoas prossegue assim, numa disputa. Em Provérbios 2, 16 e 17, diz assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Então aqui, o Senhor não quer envolvimento com pessoas que adulteram, igreja. Amém? Pessoa adultera, fica bem longe dela. Fica bem, mas bem longe dela. Tá? Porque nós sabemos que a pessoa que adultera traz ruína para a própria vida. Amém? E nós não queremos ser atingidos por ruína de ninguém. Diga amém. Você, amados, está protegido, tá? Com um círculo de fogo. Não saia dele, viu? Não saia desse círculo de fogo. Porque dentro desse círculo, que é a glória do Senhor, você é uma nação santa e intocável. Você fora desse círculo, você está à mercê do inimigo. Ok? Porque Deus tem as suas regras, então ele protege quem? Quem está dentro do círculo. Glória a Deus por isso. Nós estamos dentro desse círculo. Então o Senhor não quer envolvimento com as pessoas que ele chama de estrangeiras. Pessoas estrangeiras. Quem são as pessoas estrangeiras? Sabe quem são? São as pessoas estranhas ao povo de Deus. Amado, muita coisa aqui que nós ouvimos, praticamos, vivemos, é estranho para muitos. Correto? Muitos não entendem. Então, esses muitos que não entendem, a Bíblia chama de estrangeiros, que tem que ficar longe da gente. Ou seja, nós temos que ficar longe deles. Quem está percebendo isso, diga amém. Não porque fazemos acepção de pessoas, mas porque Deus manda. E nós obedecemos a Deus, nós agradamos a Deus e não a homens. Ok? Quem está entendendo, diga amém. Então, com respeito, com educação, sem maltratar, nós nos separamos. Amém? Nós nos apartamos, assim Deus manda. Apartai-vos, diz o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Apartai-vos, diz o Senhor. Então, Deus me dá o discernimento para entender com quem eu tenho que me aliançar e andar junto e quem eu tenho que me apartar. Ai, pastor, mas eu não posso nem falar um oi para a pessoa? Falar oi é ter aliança? Falar oi para uma pessoa é ter aliança? Não. Eu posso cumprimentar qualquer pessoa na rua. Eu não vou levar para dentro da minha casa, irmão. Correto? Oh, vamos lá em casa almoçar comigo lá. Oh, vou fazer um churrascão lá em casa. Não, de jeito nenhum. Porque isso é ter comunhão, isso é ter aliança. Colocar dentro da minha casa uma pessoa que não é para eu andar. Agora, cumprimentar uma pessoa na rua, isso é ter educação. Ok? Quem está entendendo isso, diga amém. Então, o Senhor, ele é bem claro na sua palavra, tá? O versículo 17 diz: a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Amém? Então, aqueles que se esquecem da aliança, aqueles que quebram a aliança com Deus, e para nós aqui da povo da graça de Deus, nós sabemos que aquele que recebe a revelação da graça e quebra a aliança com Deus na graça, para nós, estas pessoas não servem para andar juntas, ok? Amém? Por quê? Porque se eu insistir em andar junto com essa pessoa, eu posso trazer ruína para a minha vida. Por quê? Porque eu estou indo contra aquilo que Deus determina na sua palavra.
Amém, igreja? Então, Deus está dizendo, essa pessoa não tem mais aliança comigo. Eu sei que hoje, amados, para mim manter a aliança com Deus é neste altar, é neste ministério, é nesta igreja. Para onde eu irei? Sabe, os discípulos, os apóstolos, quando Jesus perguntou para eles, Jesus disse assim, e vós? Quereis ir também? Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então hoje, amados, eu digo isso, para onde eu irei? Para onde eu vou? Para quadrangular? Para a Assembleia de Deus? Presbiteriana? Mundial? Universal? Para onde eu vou? Para onde eu vou, igreja? Sugira uma aí você. Para a católica, voltar para a católica. Deus me livre. Deus me livre. Então, amados, é ser sensato. Amém? É ser sensato. Quer ser abençoado? É simples, obedece. Amém? É só isso que tem que fazer. Mateus 19:6. De modo que já não são mais dois. Jesus falando do casamento. Porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Não tem como separar. O que Deus ajunta, Deus ajunta. Eu quero ver alguém separar aquilo que Deus ajunta. Pastora, vem aqui, meu amor. Minha pastora, minha esposa, minha companheira, minha ajudadora, minha auxiliadora. Olha, minha esposa linda. Ela é mesmo um charme, essa mulher. Está aqui eu e minha esposa. Amém? Devidamente casados no Senhor, para a glória de Deus. Cada dia nós renovamos a nossa aliança diante do Senhor. Não é, meu amor? Para a glória de Deus. A nossa aliança ela é renovada todos os dias. Diante do Senhor, como Deus por testemunha. E aqui estamos nós. Você está vendo dois? Só que o Senhor olha e vê um. Por isso, amados, até a nossa oração, ela é comum. Nós oramos as mesmas coisas. Nós não oramos diferente. Nós não temos orações que, se enfrentam. Nós temos orações que somam e sobem juntas. Amém? Então, o que você está vendo aqui são duas pessoas que Deus uniu e isso aqui, amados, não se desfaz. Não se desfaz. Porque agora aqui, eu vou aqui sair de cena aqui só um pouquinho. Fica aí, meu amor. Agora você está olhando aqui no físico uma pessoa. Como é que você separa ela? Tem jeito de separar? Ela, só ela. Pega uma serra elétrica, né, e divide no meio, então. Para separar só assim, né? Tem como separar? Viu? É assim que Deus faz no casamento. É uma só carne. Então é isso que a gente tem que entender. É uma só carne. Não separa, irmão. Quer aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quem está entendendo? Estão entendendo? Tremendo, né? Lindo isso. Então, coisa linda. Então o casal que foi unido pelo Senhor, quando Deus olha, ele vê um. Ok?
Aquilo que ainda divide o casal é atraso de vida. O que é aquilo que divide o casal, pastor? Nós vamos ver algumas coisas aqui, tá? Quando Jesus disse, né, nesse versículo, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Número 1. O que Deus ajunta? São uma só carne, e são aqueles que colocam Deus como maior testemunha, e são casados por Ele, e estes honram a aliança. Amém? Número 2. Viver juntos não significa casamento. Não é ser uma só carne. Número 3. Muitos casamentos não foram feitos pelo Senhor. Foi vontade do homem, foi da mulher, foi da família. Não, porque é ali que você tem que se casar. É com aquela pessoa que você tem que se casar. Quantos e quantos casos, amados? Amém? A família desejou aquele casamento, né? Então não foi a vontade de Deus, foi a vontade do homem. E muitos exemplos assim. Número 4. Separações acontecem porque Deus nunca ajuntou. Então, se teve separação, teve o divórcio, Deus não estava. Deus não havia ajuntado. Amados, como é que nós vamos dizer assim, puxa vida, Deus ajuntou e agora não estão mais? Parou para pensar nisso? É invalidar o poder de Deus. Concorda comigo? É invalidar, é dizer que Deus não teve o poder, irmão Gerson, para manter junto. Estão entendendo? Então, por que separou? Porque Deus não estava ali. Naquele relacionamento, Deus não estava. Então, por isso, às vezes as pessoas não dão certo num relacionamento, depois encontram uma outra pessoa, né, que Deus coloca no caminho dela, e dão muito certo. Vivem bem, vivem felizes, né? Adorando ao Senhor juntos, caminhando juntos no mesmo propósito de Deus, unidos por Deus. Quem está entendendo? Amém? Por quê? O número 5. Quando Deus torna uma só carne, não há o que desfaça. Se tornam um até que a morte os separe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui também, amados, é algo que é muito sério, né? Para ser pensado e repensado em todas as áreas. Amém? Número 7 diz assim: as pessoas que estão em um casamento pensando em se separar ou não honrando as regras, Deus também não está nisso. Quem entendeu? Sabe aquela pessoa que não para de falar que quer se separar? Sabe aquela pessoa que não para de falar que não está feliz? Aquela pessoa que não para de, sabe? Deus não está nisso. Amém? Então, aí chega o momento ou de se colocar Deus nisso, ou de fato tomar uma decisão. Pastor, não fale isso. Eu tenho que falar, amados. A nossa vida é para honrar a palavra de Deus. Então eu vou dizer para você, um mau casamento não honra a palavra de Deus em lugar nenhum. Concorda? Sim ou não? Um mau casamento honra a Deus? Até hoje eu não vi nenhum mau casamento honrar a Deus. Ninguém fala assim, olha, glória a Deus, aquelas duas pessoas não param de brigar. Você ouviu alguém falar isso assim, irmão Gerson? Aleluia, aquelas duas pessoas é um pé de guerra todo dia. Ué, é um mau casamento. Está honrando a Deus? Não. Então,
O nosso casamento é para honrar a Deus. Diga, o meu casamento é para honrar a Deus. A minha vida é para honrar a Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, nós já lemos aqui no culto próximo passado, nós vamos ler de novo, para ficar, né? Isso aqui Deus fala quase todo ano, né? Deus fala. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E as mulheres digam amém. E sim o marido, e os maridos digam amém. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E a mulher diga amém. E os homens digam amém. Então eu vou dizer aqui agora bem rasgado. Por isso que eu amo pregar a palavra da graça de Deus. É tudo rasgado. Tudo bem assim esclarecido, não é? Num casamento, amado, as forças do homem e da mulher têm que ser somadas para proteção mútua do relacionamento e da família. Quem está entendendo? Quem entende? O que é somado? Vocês entendem o que é soma? 1 mais 1, 2 mais 2, 3... Vocês sabem o que é isso? Somar. Então não é para dividir. Porque tem relacionamento que não vai, que não prospera, que não, sabe, que não perdura, porque o relacionamento vive dividindo. E quanto mais divide, mais fraco fica. E não vai ter jeito, amado. Jesus disse, a casa dividida não subsistirá. Vai ser fim. Vai ter fim. Vai ter o dia da quebra do pacto. Vai ter o dia da quebra do acordo. Vai ter. Sabe? Pode até ter ido já lá no cartório e ter feito lá uma certidão lá. Essa certidão vai ter um anulamento. Se não aprender a somar, se não aprender a ter uma vida mútua, os dois juntos, protegendo o relacionamento e a família, é separação na certa. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então tudo tem que ser compartilhado. Agora aqui entra a parte que eu amo, que eu gosto muito. Tem mulher que diz assim, eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Tem mulher que diz assim, eu não gosto que mexa na minha bolsa. Fica solteira, viu, filha? Você que está me ouvindo. Se você não gosta que mexa nas suas coisas, fica solteira. Não se case. Pastor, sim, é um conselho para o teu bem. E a mesma coisa para o homem. Não gosto que mexa nas minhas coisas. Não gosto que põe a mão aqui. Fica solteiro. E morre sozinho. Cri-cri dentro de um quartinho. Porque ninguém vai te aturar mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem que aprender a compartilhar. Diga, tem que aprender a compartilhar. Isso é muito bom, né? Eu amo isso aí, eu gosto, mano. Sim ou não? Então, amado, pessoa sistemática, pessoa metódica, pessoa egoísta, não pode casar. Não pode casar. Tem que morrer solteiro. Por quê? É da vidinha do jeito que ele quer. Agora, casou, morreu o eu. O meu, o eu, morreu. Por quê? Porque agora é nós. É nós. É nós. Agora é nós. Tranquilos e favoráveis. Não é, meu amor? Agora é nós. É nós. Entendeu? O eu, o meu, acabou, morreu. Não tem mais isso. Agora é nosso. Amém? Então agora é meu e do meu marido. É meu e da minha esposa. Então é compartilhado, amado. Então não tem mais essa coisa de individualidade. Acaba o egoísmo.
Mas só acaba quando entende isso aqui que Deus está falando. E quem está entendendo, diga amém. Então, na questão disso daqui, ó, todo mundo entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você, viu, amado? Para um casamento ir bem, tem que ter isso aqui bem entendido. Se não tiver isso aqui bem entendido, um monte de brecha se abre. Mas um monte de brecha se abre. E Satanás vai ficar assim, ó, batendo palminha. Alguém tem dúvida? Nós somos adultos. Todos nós. Amém? E eu digo sempre, o sexo quem fez foi Deus. Para ser feito por marido e mulher com a bênção do Senhor. Num leito sem mácula. Dessa maneira aqui. Sabe? Quando se um ou outro quer colocar as suas próprias regras, pronto. Já saiu da palavra, amado. Saiu da palavra desgraça. Quando um ou outro quer impor a sua própria regra, quer fazer do seu jeito, pronto, saiu da bênção de Deus. Então Deus, ele abençoa quando se está dentro disso aqui. Porque está dentro da palavra, Deus respalda, Deus, né, libera a sua bênção. Agora, está fora da palavra, viu? Se diligentemente me ouvirdes e guardardes a minha aliança. Eu estou falando. Estão ouvindo, e cadê de guardar a aliança? E querem que eu ande com vocês? Vocês estão andando sozinhos há muito tempo. É triste isso, amado. Sim ou não? É triste. E você acha que Deus não se entristece? É Ele que está triste. Porque Ele sabe cada relacionamento do seu povo. Ele conhece cada união do seu povo. Ele vê 4 paredes. Entendem? Ele vê tudo. O que eu imagino que não tem ninguém vendo, Deus está lá contemplando. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor? Diga glória a Deus. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, não vai aguentar um casamento? Não entra nele. Não vai aguentar a pressão do dia a dia dentro de um casamento? Não entra nele, amado. Não vai aguentar cumprir a parte dentro do casamento? Não entra nele. Fica fora. Ah, mas eu tô... Sai fora. Sabe? Mas pastor, é uma aliança então, Deus está nela? Eis a pergunta que eu faço. Eu tenho que fazer essa pergunta. A sabedoria de Deus você tem, o Espírito Santo de Deus você tem. E isso é para todos que estão ouvindo e vão ouvir essa palavra. Porque o que Deus quer, amado, é compromisso com a aliança. É isso que Deus quer. Então, assim, tem pessoas que morrem e nunca honraram a aliança. Ouviram a vida inteira, pastora, da aliança. Ficaram uma vida inteira dentro da igreja e não honraram a aliança. Morreram
com a aliança quebrada dentro da igreja. Quem está entendendo isso? Então, o que fazer? Deus te dá a direção. Deus te dá o poder para você decidir. Você sabe hoje que você não vive debaixo de condenação. Você vive a graça de Deus. A lei mata, a lei traz maldição, mas a graça vivifica. Então a graça, ela traz para mim e para você o quê? Vida e vida em abundância. Amém? E se isso, essa vida em abundância não estiver em mim, não for uma verdade em mim, tem coisa errada. Amém? Então, Senhor, me mostra. Nós vimos aqui com Davi, 3 anos sem chuva. O que Davi fez? Vamos esperar mais 3 para ver se chove. Tem muito crente assim, irmão. Não, eu estou esperando. Eu estou esperando. Estou esperando. Já esperei e aí estou esperando mais um pouco. Espera aí. Para de esperar, dobra teu joelho e clama ao Senhor. Senhor, por quê? E Deus vai falar. Porque Deus fala. Amém? A gente não pode viver de fantasia, irmão. Ok? Viver de fantasia não é viver cristianismo. Cristianismo é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Então o maligno tem amarrado muito crente, sabe por quê? Porque os crentes não têm aprendido a viver o sim, sim e o não, não. Não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver mais. Não, vai acontecer então, mas quando vai acontecer? Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aquilo que Deus já me mostrou, Ele me cobra. Porque a Bíblia diz que, a partir do momento que eu tenho o conhecimento, quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Então, melhor fosse eu não ter recebido o conhecimento. Estão entendendo, igreja? Amém? Não é fácil não, viu? Não pensa você que é fácil. Não é fácil. Mas é a graça de Deus que nos dá a suficiência para falar aquilo que Deus quer falar. Porque Deus sabe a necessidade do seu povo, a necessidade da sua igreja, e Deus, Ele vê, amado, o sofrimento do seu povo. Sabe, lá no Egito, Deus enviou o libertador, irmão Gerson. Deus enviou Moisés. E por que Deus enviou Moisés, irmão Eloir? Porque Deus viu o sofrimento do seu povo nas mãos de Faraó. Deus viu o sofrimento, o clamor do seu povo. Ouviu o clamor do seu povo. Então Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve as nossas aflições e luta a nosso favor. Amém? Então, eu preciso ter direção e orientação para orar a Deus. Porque aquilo que eu orar, Ele vai responder em meu favor. Amém, igreja? Então eu louvo a Deus que aqui neste ministério é importante sabermos que quando Deus faz parte de uma aliança de casamento, esta aliança passa a ser entre Deus e os cônjuges e entre os cônjuges e Deus. Ou seja, o que os outros pensam, o que os outros falam, o jeito que os outros vivem não nos interessa. Nos interessa aqui como Deus quer que eu e você viva o casamento. Então nós vamos para o telão. Os benefícios da aliança de casamento, como Deus planejou, estão disponíveis somente para aqueles que estão em aliança com Ele. Eu tenho que falar. Então, às vezes, tem pessoas esperando bênçãos de Deus num relacionamento e Deus está dizendo assim, viu? Eu não estou vendo aliança aí. Eu não estou vendo aliança comigo. Então, assim, eu sei que você quer os benefícios da minha aliança para o casamento. Mas cadê a aliança aí comigo? Não tem. Entenderam? Então, amados,
Leia bem isso aqui, ó. Benefícios da aliança de casamento, como Deus planejou, estão disponíveis, está grifado aqui, ó, somente para aqueles que estão em aliança com Ele. E você diga amém. Aí quando eu digo aqui, que aqui nessa igreja, todos, homens e mulheres casados, vão entrar por essas portas com seus cônjuges, todos têm que dizer amém. Porque esta igreja é uma igreja de família, de marido, de mulher com seus filhos. Amém? Homens que honram a aliança com Deus, mulheres que honram a aliança com Deus e que sabem que não estão aqui somente por passar um tempo, somente para cumprir um compromisso. Estão aqui porque estão honrando a aliança com Deus. Jeremias 32, 38 a 41. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Olha aí a descendência entrando naquilo que Deus diz. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Malaquias 2,14, voltamos lá e perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ok, Deus foi a testemunha. E quando o cônjuge é incrédulo, pastor? Começou o problema. Quando o cônjuge é incrédulo, qual que é o cônjuge que é incrédulo? Quem que é, amado? Não venha me dizer que o incrédulo é aquele que não acredita em Deus. Não, o cônjuge incrédulo é aquele que não anda na aliança. O cônjuge incrédulo é aquele que não tem o compromisso com a obra de Deus. O cônjuge incrédulo é aquele que não se prostra diante da soberania de Deus e não vive segundo os preceitos de Deus, e sim segundo o seu querer. Por isso que Deus alerta, e muito na sua palavra, para o seu povo não fazer aliança com o estrangeiro. Entendeu? Porque o estrangeiro é aquele que está fora da igreja. E nós não sabemos se aquela pessoa vai ser chamada por Deus ou não. Então, fazer aliança com o estrangeiro, por exemplo, um filho de Deus que já foi chamado pelo Senhor, está na sua eclésia, está plantado numa igreja, ele se casar com uma pessoa do mundo, ele fazer aliança com uma pessoa do mundo, é ele se arriscar. Está entendendo? Então a instrução de Deus é: não faça aliança. Essa é a instrução de Deus. Não é para o povo de Deus se aliançar com o povo do mundo, com os estrangeiros dessa terra. Mas se já se aliançou, pastor, então aí é o problemão. Por quê? Se já se aliançou no Senhor, né? Se diante do altar pediu a bênção do Senhor, colocou Deus nesta aliança. Entendeu? Então, para aqueles que já se aliançaram diante do Senhor e colocaram o Senhor como testemunha, mesmo que não foi Deus que uniu, ouçam bem, mas colocou Deus nessa aliança. Então essa aliança pode ser quebrada, pastor? Pode ser quebrada, Deus não impede, porque Deus não uniu, mas vai ter consequências. Estão entendendo?
Está entendendo? Então, vai ter consequência. Então, aquele que vai para uma separação já com esse entendimento, ele precisa saber que vai vir consequências sobre a vida dele. Em 1 Coríntios 7,14, olha o que a Bíblia diz. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Então, foi casado no Senhor. Então, é santificado. Porque a esposa honra a aliança. Ok? A esposa está honrando a aliança. Então, o marido incrédulo é santificado. Olha. Desde que ele honre os termos, pelo menos, do casamento. Quem está entendendo? Porque tem marido, amado, incrédulo, que não honra nem a aliança com Deus e muito menos os termos do casamento, né? Então aí, esses aí, como é que vai ser santificado? Não são santificados, porque eles não querem ser santificados. Estão entendendo, igreja? E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, ou seja, receberam a bênção do Senhor, colocaram Deus como testemunha, amém? Estão honrando a aliança do casamento. Porém, um deles não honra a aliança com Deus. Esse que não honra é santificado por aquele que honra. Entenderam isso? Então, é tremendo isso. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Glória a Deus. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz: melhor é serem dois do que um. Então, assim, a gente diz assim, né? Melhor ficar solteiro. Mas a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que é melhor casar, viu? Tem que casar. É melhor casar. Por quê? Porque é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Né? Eu disse lá, né? Vai morrer no quartinho, sozinho. Então, pois caindo não haverá quem o levante. Amados, eu conheço pessoas assim, que já estão no final da vida sozinhos e ninguém quer ficar perto. É triste, não é? Também se dois dormirem juntos, ai que delícia, de conchinha, que gostoso, meu amor. Daqui a pouquinho vamos dormir juntos. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Tem dia que eu ligo o ar-condicionado só para... Tá frio, eu ligo o ar. Para quê? Dormir juntinho, bem juntinho. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Pezinho gelado. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Cordão de 3 dobras, marido, mulher e Deus, Jesus. Aleluia. Então, uma vez o casal em Cristo, amado, este casal tem condição, sim, para crescer, para ser feliz, para ter, sabe, a vida que Jesus planejou para eles, de ser cada vez mais fortes. 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, manter um casamento assim, em harmonia, prosseguir com o casamento em aliança, aliançado com Deus e entre os cônjuges, isso vem de Deus, não é nosso. Essa força, essa capacidade, essa suficiência não é do homem,
vem de Deus. Deuteronômio 4, 30, 31, e encerramos. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então, percebeu? O então, o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Que assim seja, porque assim disse o Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus!